Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a reciprocidade entre indivíduo e organização e sobre políticas empresariais, políticas que acontecem dentro do ambiente organizacional. Inicialmente, eu queria discutir esse assunto rapidamente com vocês. Quando um novo indivíduo, com um novo funcionário, um novo talento, um novo colaborador é contratado por uma empresa, na maior parte das vezes, esse colaborador, esse funcionário, isso acontece principalmente no microempreendedor individual ou na microempresa. Esse funcionário ele é contratado e, em seguida, ele é registrado na sua carteira de trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho. Em outros casos, se for um trabalho temporário, esse colaborador ou esse prestador de serviço, ele é apresentado um contrato, né? Lê-se as cláusulas, não é verdade? Mostra-se o que é de comum acordo entre as partes e assina para depois iniciar o processo efetivo laboral. Nós chamamos esse primeiro contato de contrato formal. Esse primeiro momento, nós chamamos de contrato formal. E é muito importante, claro, porque as regras trabalhistas e as regras de relacionamento, aquilo que é de responsabilidade de um e o que é responsabilidade de outro, são evidenciadas. Em um outro momento, nós temos o contrato psicológico. Como eu estava desenvolvendo o raciocínio anteriormente, esse colaborador, ele entra na empresa quando a empresa é muito pequenininha e, na verdade, não se existe um momento de integração desse colaborador. A empresa talvez não se atente pela importância de mostrar como que a empresa funciona, como que os colaboradores se interagem, como que a empresa faz para manutenção das suas políticas, como que é a cultura da empresa. Na maior parte das vezes isso não é feito. Na maior parte das vezes, o novo colaborador assume e ele já começa a exercer a sua atividade laboral quase que de imediato. O que seria muito interessante de fazer? O que seria muito interessante executar? Um diálogo de boas-vindas, a apresentação da cultura da empresa, a apresentação das políticas da empresa, a empresa deixar claro o que a empresa espera do novo colaborador. Inclusive, isso pode ser feito lá atrás, antes da contratação. Isso pode ser feito lá na seleção dos colaboradores e relembrado depois que o colaborador é contratado. Então, é extremamente importante esse contrato psicológico. Por que é importante? Porque ninguém quer estar em uma relação perde-ganha. Ninguém quer. No seu namoro, no seu casamento, nas suas relações afetivas, você quer estar em uma relação perde-ganha, em que você perde e somente a outra pessoa ganha? Mas, na maior parte das vezes, nós queremos estar em uma relação ganha-ganha, em que as duas partes ganham, em que a parte em que está doando ganha e a parte que está cedendo também ganha. Na empresa não é diferente. Na empresa, nós também queremos ter a sensação de que não estamos sendo explorados. O funcionário quer ter a sensação e quer perceber que não está sendo explorado. Extremamente importante esse momento. Então, a empresa deve dedicar tempo não somente na atenção do contrato formal, mas também na atenção do contrato psicológico, para deixar evidente aquilo que o funcionário pode ter, que o colaborador pode ter, ele pode se tornar um parceiro muito forte. Aliás, a empresa precisa de colaboradores parceiros. De igual modo, o funcionário precisa contar com a empresa em pagamento em dia, nas promoções, nas oportunidades de crescimento, no respeito mútuo. Então, é extremamente importante a empresa evidenciar e investir no contrato psicológico. É extremamente importante. E é claro que o contrato psicológico ele está num contexto muito interessante da nova gestão de pessoas. O contrato psicológico está no contexto das novas funções, dos novos mecanismos
da gestão de pessoas. Mas antes de falar do novo modelo da gestão de pessoas, eu quero apresentar para vocês um conceito tradicional de gestão de pessoas. Acompanhe comigo no slide. Gestão de pessoas no modelo tradicional é o conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Na verdade, nós podemos até perceber nesse conceito a presença do contrato psicológico, nós podemos ver a presença do contrato psicológico nessa definição, e nós podemos também perceber a presença do contrato formal nessa definição. O contrato psicológico e o contrato formal, eles são presentes ou estão presentes nas práticas e nas políticas definidas pela empresa. É extremamente importante nós percebermos o que nós entendemos por políticas e por práticas. Nós podemos entender que políticas é um conjunto de regimentos, de tradições que a empresa faz, de regimentação que a empresa utiliza, de regras que a empresa utiliza. Mas eu quero detalhar um pouquinho mais com vocês sobre essas políticas, sobre as políticas que estão definidas no conceito. Então, o que eu quero deixar bem evidente aqui, apresentando esse conceito agora, e apresentando sobre políticas empresariais, é que esse conjunto de políticas empresariais devem necessariamente influenciar o comportamento das pessoas dentro da empresa e as relações entre empresa e colaborador. Então, é extremamente importante nós observarmos e enxergarmos esse conceito não somente como algo trivial de conceitualizar alguma coisa ou outra, mas a gente perceber que nesse conceito é possível a gente perceber a operacionalidade da área de gestão de pessoas há 2 décadas atrás. Então, nesse caso, essa definição mostra e enfatiza a importância de políticas e práticas para orientar o comportamento das pessoas e da empresa, né? Pois bem, o que é política? Política, então, pode ser vista como um guia que permite à empresa materializar as definições estratégicas que são os alicerces da organização. Nesse caso, as políticas, elas podem ser enxergadas como as regras, aquilo que é extremamente importante para a empresa. A empresa não abre mão das políticas dela, né? Entre elas, nós temos muitas políticas que podemos envolver, né? Talvez a ética moral pode ser uma política dentro da empresa, né? Ou seja, uma regra, né? A não permissão entre casais se relacionarem, né? Ou seja, o funcionário se casar com outro funcionário pode ser uma regra, pode ser uma política da empresa, não aceitar casais na atividade empresarial, ou seja, não se permite relações amorosas dentro da empresa. Pode ser uma política, né? Pode ser uma política da empresa de não aceitar o funcionário entrar dentro da organização sem antes estar com todos os documentos da contratação já assinados, o exame admissional feito, pode ser uma política. Então, política é um conjunto de regras, né? E é claro que dentre essas regras não são somente questões formais, mas também nós temos questões informais que estão relacionadas diretamente ao clima organizacional e se torna cultura com o tempo. Então, o papel das políticas é instituir o comportamento das organizações, oferecer continuidade nas tomadas de decisões. Por quê? Se tiver tudo regimentado, quando assumir um outro diretor, esse outro diretor vai dar continuidade nas decisões feitas pelo anterior. Se tiver tudo organizado em fluxograma, por exemplo, ou tudo oficializado em canais de comunicações internas, um diretor, por exemplo, não pode deixar de executar as estratégias feitas pelo seu sucessor, pelo seu antecessor, melhor dizendo. A empresa também pode, por meio dos sistemas de comunicação,
definir políticas. Ela pode instituir padrões de e-mail, ela pode instituir padrões de recados ou de anúncios colocados ou divulgados na empresa de maneira geral, nos seus murais ou na intranet. A empresa pode ter um padrão de logomarca, pode ter um padrão de layout. A empresa pode fazer essas coisas. E tudo isso nós entendemos que são políticas, é o papel das políticas organizacionais, né? Cuidar justamente dessa operacionalização, dessa organização, né? Então, é interessante também, como papel das políticas, né, facilitar a tomada de decisão. E também oferecer proteção contra pressões ou contra possíveis pressões, ou seja, a empresa sofre uma pressão popular dos funcionários. Ela tem políticas definidas para aquele movimento. Ela já tem regras, ela já tem regimentado os comportamentos que ela deve ter frente a algum tipo de manifestação, por exemplo. Então, ter políticas na empresa é extremamente importante, ter regras e ter tudo regimentado é extremamente importante, né? Nós temos aqui alguns tipos de políticas. Primeiro, os objetivos estratégicos das organizações podem ser encarados como políticas. Política, por exemplo, investir em formação continuada dos funcionários. É um objetivo da organização. Se for trabalhado de maneira séria, acaba sendo, claro, uma política. A empresa, por exemplo, investe 10% do orçamento, 10% do lucro líquido em marketing. É um objetivo da organização e acaba se tornando uma política. A Nike, por exemplo, tem uma política como essa que eu acabei de dizer, de investir 10% do faturamento líquido em marketing. É uma política que está, claro, evidenciada nos objetivos da organização. Em linhas gerais, as políticas organizacionais, né, dentro do organograma, sendo evidenciadas e sendo formalizadas, e, por fim, as práticas e os procedimentos. As práticas podem ser traduzidas em fluxogramas, juntamente com os procedimentos, né, de fluxograma. A empresa pode evidenciar isso por meio dos organogramas. A empresa pode evidenciar isso por meio de ferramentas estratégicas, como a espinha de peixe ou o diagrama de Ishikawa. Então, a empresa tem por finalidade instituir, claro, as suas políticas e traduzir as políticas de maneira clara para toda a sua organização, né? Então, nesse caso aqui, voltando um pouquinho atrás, para a gente refletir sobre o conceito inicial de gestão de pessoas, nós podemos perceber que a gestão de pessoas tradicional, ela pega essas políticas para orientar o comportamento das pessoas. Então, de certa forma, ela se preocupa em oficializar, em evidenciar tudo aquilo na preocupação de não ter surpresas em relação às pessoas, né? Ela institui as políticas para não ser surpreendida com algum tipo de atuação ou comportamento, né, das pessoas, de maneira que ela não tenha um tipo de tomada de decisão rápida, né? Então, é interessante a gente trabalhar o conceito tradicional, né, de gestão de pessoas, para depois nós discutirmos o conceito estratégico da gestão de pessoas. Porque, de maneira geral, a gente acaba aproveitando ou incorporando o conceito da gestão de pessoas tradicional, a gente acaba incorporando ele no conceito estratégico. Então, leia comigo aqui o slide. No conceito estratégico, a gestão de pessoas envolve um conjunto de visões que, dentre vários pontos, maximizam o entendimento das pessoas como um recurso estratégico. Eu quero dar uma pausa, só para discutir isso aqui com vocês. Vamos relembrar o que são recursos? Recursos são todos os fatores que estão disponíveis
para a empresa trabalharem e utilizarem para alcançar vantagem competitiva. Quais são esses recursos? Nós temos os recursos materiais, nós temos os recursos financeiros, nós temos os recursos mercadológicos, nós temos os recursos tecnológicos e muitos outros. E é claro, neste caso específico, temos os recursos humanos. Então, o que é que esse autor aqui, o Sissons, está discutindo? Ele está discutindo que as pessoas são um recurso estratégico. Exatamente. As pessoas são recursos estratégicos. E você e eu, como gestores, nós temos que trabalhar muito bem esses recursos. Para quê? Para nós alcançarmos vantagem competitiva. Então, eu vou mudar agora os slides só para a gente entender e ficar elucidado como fazemos ou como faremos para alcançar vantagem competitiva. Veja só, nós temos aqui uma definição e uma explicação de como alcançar vantagem competitiva na perspectiva de Barney Stanley. E nesse conceito aqui só aparece o Barney, né? Então, os recursos das empresas, eles servem para oferecer um benefício para a empresa. Todos esses recursos que eu falei agora, eles existem e estão presentes nas empresas para oferecer vantagem competitiva. Este tem que ser o propósito. Só que tem muitas empresas que possuem recursos e não têm vantagem competitiva? Claro. Existem empresas que têm recursos e têm desvantagem competitiva. Existem empresas que têm recursos e têm paridade competitiva, elas não têm vantagem competitiva. Olha aqui, vamos ver se é possível ver eu circulando aqui. Uma empresa pode não ter nenhum tipo de recursos que proporcione valor para o seu cliente. Veja, se ela não tem nenhum recurso que proporciona valor, e esse recurso não é explorado pela empresa, ela não tem nenhum tipo de vantagem. Aliás, ela não tem nem paridade, ela tem desvantagem competitiva. Existem empresas que possuem esse perfil? Claro. Existem empresas que entram no mercado perdendo em tudo para o concorrente. Ela perde na localização, ela perde porque ela não tem capital de giro, ela perde porque ela não tem contingente de pessoal para trabalhar, ela perde porque ela não tem diversificação de produtos, ela perde porque ela tem um serviço precário, uma prestação de serviço precário, uma entrega precária, ela perde em tudo. Então, ela entra perdendo em muitas empresas. Então, veja, existem empresas que entram no mercado perdendo, né? Mas esse cenário pode mudar? Claro que pode mudar. Como que pode mudar? Olha, essa empresa que entrou perdendo, ela pode olhar em volta dos seus concorrentes e pode perceber o que eles estão ofertando para os seus clientes e começar a ofertar da mesma forma ou de maneira melhor. Por exemplo, se uma empresa tem um bom atendimento e você tem um concorrente seu tem um bom atendimento e você tem um péssimo atendimento, o que você vai fazer? Você vai tentar subir o seu atendimento para ofertar no mínimo aquilo que aquele concorrente oferta. O que você tem que fazer? Você tem que melhorar os seus talentos. Você tem que investir nos talentos da sua empresa. Você tem que investir nos recursos humanos. Você tem que levar treinamento, você tem que levar capacitação, você tem que desenvolver pessoas. Você só consegue ter um atendimento melhor se você fazer isso. Se você mudar a mente dos seus colaboradores. Não tem outra forma. Ou você vai entender e já ter se esforçado muito em aperfeiçoar os seus recursos humanos a ponto de se desistir e, é claro, demitir e contratar outros, mas não tem outra forma. Você tem que desenvolver os seus colaboradores, você tem que desenvolver, você tem que investir nos seus talentos. Se você conseguir sair do ponto crítico de desvantagem, e conseguir ofertar aquilo que o seu concorrente tem ofertado, você sai de um nível e vai para outro. Então, você sai do nível de desvantagem e vai para o nível de paridade.
Você vai para o nível de paridade competitiva. E muitas empresas se acomodam nesse nível. Muitas empresas não se esforçam para caminhar, não se esforçam para ir além. Muitas empresas não se interessam, por diversos motivos. Porque não tem recurso financeiro, porque não tem conhecimento, porque se acomodou mesmo, está satisfeita com o status quo. Entretanto, como as empresas devem ser? As empresas sempre devem lutar por avançar no seu objetivo. Elas sempre têm que ter definido a visão de negócio, a missão de negócio, justamente para ela ter como seguir em frente. Então, se ela quer subir mais um grau, ela vai lutar por obter vantagem competitiva temporária. Então, o que é isso? É quando você oferta algo para o seu cliente que somente você tem. O que é? Agora é uma interrogação maior. O que você pode ter? O que você pode ofertar para o seu cliente que somente você tem? Você tem que estudar, tem que movimentar a criatividade das pessoas. Então, suponhamos que você consiga ofertar uma coisa nova para os seus clientes por meio dos seus recursos humanos. Você consegue ofertar algo muito especial. Suponhamos que você tem uma panificadora e você contrata um padeiro extraordinário. Só ele que consegue fazer um pão recheado. Só você tem esse pão recheado na sua cidade. Então, o que acontece? Você investiu no capital humano, você treinou ele, mandou ele fazer curso fora, foi lá para o Rio de Janeiro, para o eixo Rio-São Paulo, foi lá para Belo Horizonte, foi lá para Curitiba, fazer curso, se capacitar e voltou com esse recurso, com esse conhecimento, que somente a sua empresa tem. O que acontece? Você fica explorando os benefícios desse recurso durante 6 meses, durante 8 meses. Até que, por fim, um concorrente seu descobre o seu segredo, descobre o seu recurso. E o que acontece com você? Você cai de novo de nível. Porque agora não é somente você que oferta esse produto exclusivo. O seu concorrente também consegue ofertar esse recurso exclusivo. E é claro, o que a empresa tem que fazer? A empresa tem que buscar não somente oferecer um recurso que vai oferecer a ela vantagem competitiva temporária, como essa aqui, ó. Veja, se você tem um recurso valioso e você tem um recurso raro, nossa, essa receita ela era rara, né? Mas você não consegue trabalhar a imitabilidade. Você não consegue trabalhar, você não tem conhecimento suficiente para trabalhar a imitabilidade desse recurso raro, você pode perdê-lo a qualquer momento, como nesse exemplo que eu acabei de dar. Então, o que você tem que lutar? Você tem que lutar por oferecer um recurso de difícil imitação. Então, você tem que lutar para oferecer um recurso valioso, né? A gente fala valor é quando você oferece algo que deixa o seu cliente muito satisfeito. Você tem que oferecer um recurso raro, ou seja, só você tem ele no momento, e você tem que trabalhar a imitabilidade desse recurso. Não obstante a isso, você tem que saber explorar ele de maneira estratégica. Você tem que saber explorar ele, blindar de alguma forma o seu recurso. Para quê? Para que você tenha uma vantagem competitiva de longo prazo, para que você tenha uma vantagem competitiva sustentável. A Coca-Cola até hoje tem um recurso idiosincrático. A Coca-Cola até hoje tem um recurso imitável, a fórmula. A Coca-Cola ninguém conseguiu descobrir até então. Só ela fabrica, só ela consegue fazer o sabor Coca-Cola. Então, nesse sentido, as empresas elas devem buscar um recurso que promove a elas uma longevidade estratégica. E quem pode fazer isso? As pessoas também.
As pessoas. Então, qual que é o nosso papel enquanto estrategista organizacional? Qual o nosso papel enquanto gestores? É tentar identificar um recurso humano que tem um talento especial e investir nesse talento. Para quê? Para que tenhamos vantagem competitiva. E se não for somente um recurso humano que nos proporciona vantagem competitiva, e se for um grupo de pessoas pensando? A Apple, ela tinha grupos de desenvolvedores de softwares que só funcionavam, que só tinham sucesso quando trabalhavam juntos. Então, a Apple, ela conseguiu ter um recurso que promovesse vantagem competitiva conjunto, um recurso humano conjunto. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso desafio. Voltando aqui à nossa definição, então veja, o novo contexto da gestão de pessoas não é somente tratar políticas, não é somente tratar regras para definir ou direcionar o comportamento humano nas organizações. Não é somente para isso. A nova visão estratégica envolve um conjunto de visões que, dentre vários pontos, maximiza o entendimento das pessoas como recurso estratégico para obter vantagem competitiva. E nós vamos ainda. E ainda propõe a busca da utilização de um sistema de políticas e práticas de emprego que seja coerente, ou seja, integradas às políticas e práticas como estratégia de negócio. Visando sempre uma administração proativa. Então, veja, qual é o agregador de valor aqui? O agregador de valor nesse conceito é que o recurso humano, é que as pessoas têm que ser vistas como estratégicas para oferecer vantagem competitiva, para aí sim depois ser utilizadas as políticas e as práticas de negócios para impactar ou para influenciar o comportamento delas no ambiente organizacional. Ok? Pessoal, uma outra coisa muito importante é nós compreendermos os objetivos da gestão de pessoas. Extremamente importante. Vamos começar com o primeiro tópico. Apoiar a organização em seus objetivos, em sua missão. É dever da organização, é dever das pessoas e principalmente, sobretudo, do Departamento de Gestão de Pessoas, identificar e conhecer a missão. A missão da empresa tem que ser conhecimento de todas as pessoas. A missão da empresa tem que estar internalizada nas pessoas. Isso é extremamente importante. Por quê? A missão da empresa é traduzida na razão por que a empresa existe. Ora, se o funcionário está trabalhando na empresa e não sabe qual é a missão da empresa, como ele saberá qual é a sua missão dentro da organização? Não faz sentido, então, a empresa se esforçar se esforçar na disseminação da missão para todos os funcionários da organização? É extremamente importante. Eu sempre, quando eu falo de missão, vem à minha cabeça a missão da Walt Disney: tornar as pessoas felizes. Não é incrível? É uma missão fácil, simples, curta. Qualquer pessoa memoriza. Mas veja no contexto organizacional. A Walt Disney, ela possui uma filosofia extraordinária. A Walt Disney, ela capacita e treina constantemente os seus talentos, os seus funcionários. De maneira tal que, na Walt Disney, quando você vê, ou quando ela contrata um pipoqueiro, esse pipoqueiro está lá na Walt Disney, trafegando sobre as ruas, oferecendo o seu produto. A Walt Disney, ela trabalha na mente deste novo funcionário. Ele não é um pipoqueiro. É isso que ela
que ela prega, é isso que ela força, é isso que ela evidencia, para que ele entenda o quão ele é importante para aquela empresa, o quão ele é importante para a magia Walt Disney. Ele não é um pipoqueiro, ele é um ator fazendo ou atuando como o melhor pipoqueiro do planeta. Então, se você tem um conjunto de pessoas que atuam dentro da Walt Disney e que não exercem a sua função operacional, e sim a função de atores, eles devem se esforçar ao máximo. Eles têm que se esforçar ao máximo para fazer o papel do maior pipoqueiro, ou da pessoa, do maior trapezista, ou da pessoa que exerce a função ali do planeta. Ou seja, ele tem que exercer o melhor papel que ele está exercendo no planeta. Para quê? Para que alcance a missão, tornar as pessoas felizes. Incrível, incrível. Então nós temos que pensar dessa forma, nós temos que pensar assim nas missões das pessoas. Qual a missão daquele cargo? Qual que é a missão do meu atendente? Qual que é a missão do meu entregador? É só lá entregar? Ou é fazer daquele momento um momento prazeroso, de segurança para o meu cliente? Qual é a missão da pessoa que está no caixa? É só receber o dinheiro toda carrancuda, fechada? Qual é a missão que a pessoa que trabalha no estoque? Qual é a missão da pessoa que prepara os alimentos, no caso de um restaurante? Então, a organização tem que ter uma missão. Para quê? Para que as pessoas também compreendam a sua missão dentro da atividade laboral. Então, a gestão de pessoas tem esse dever, a gestão de pessoas tem esse papel de apoiar a organização. As pessoas precisam saber quais são os seus objetivos dentro dela. As pessoas precisam saber quais são os seus objetivos dentro da empresa. Ora, uma pessoa trabalha na área de faturamento. Qual que é o objetivo dela dentro daquele departamento? Fazer o trabalho com eficiência, com erro zero. Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo da pessoa que trabalha na linha de produção de uma indústria de bolsas, costurando bolsas? Qual que é o objetivo dela? Então, a empresa ela precisa de apoio de um departamento para fazer com que esses objetivos sejam distribuídos, sejam disseminados dentro da empresa. O departamento de gestão de pessoas tem essa responsabilidade. Um outro objetivo, proporcionar equilíbrio entre os interesses diversos. É muito importante. Por quê? De certa forma, o departamento de gestão de pessoas, ele está ali, ele está inserido dentro da empresa. Só que ele tem um papel muito forte, que é de defender também os interesses do funcionário, que é apontar para a empresa quais são as necessidades dos funcionários. Se os funcionários estão trabalhando com dificuldade porque falta ferramenta, a área de gestão de pessoas tem que intervir junto com a direção da organização. Se as pessoas estão trabalhando de maneira insatisfatória em função de algum tipo de postura ou má postura, em função da ergonomia do trabalho, a empresa precisa saber disso. A gestão de pessoas tem um papel de intervir, falar, olha, as pessoas estão trabalhando ali, estão tendo dores nas costas, vamos trabalhar a ergonomia do trabalho, a iluminação está ruim, a climatização precisa ser melhorada. Então, de igual modo, quando as pessoas estão trabalhando de maneira preguiçosa, não estão tão compromissadas, a empresa não tem atingido as suas metas, a gestão de pessoas precisa intervir. Então, ela precisa proporcionar o equilíbrio entre as partes, né? Tanto da empresa quanto das pessoas. Um outro objetivo muito importante é contribuir para a melhoria do desempenho. Extremamente importante. A gestão de pessoas precisa comunicar as metas, o alcance das metas. A gestão de pessoas pode fazer fóruns de inovação para que as pessoas melhorem o seu desempenho. A área de gestão de pessoas pode criar uma política de premiação para que as pessoas se sintam mais motivadas ao ter prêmios, ao ser beneficiadas com alguma coisa. A área de gestão de pessoas pode
investir em uma política de reconhecimento. Isso tudo gera ou melhora desempenho nas pessoas. Quem não melhora o desempenho ao ser reconhecido? Quem não melhora o desempenho ao ser melhor remunerado? Quem não melhora o desempenho ao ser premiado? Quem não melhora o desempenho em sentir parte de um projeto muito importante para a organização? Isso é papel da área de gestão de pessoas. É também papel da área de gestão de pessoas atrair, desenvolver e manter profissionais qualificados. Qual é a estratégia de atrair pessoas? O recrutamento. Atrai-se pessoas por meio do recrutamento. Escolhe-se as melhores pessoas por meio da seleção. Opa! Então é papel da gestão de pessoas fazer recrutamento e fazer seleção. Ok, nós já sabíamos disso. Mas também é papel da empresa a desenvolver o colaborador por meio de capacitação, por meio do envio dele para congressos, para feiras, né? Para momentos importantes que tem com o sindicato até. Então, nós temos que desenvolver os talentos da empresa, promover oportunidades para discussão, para brainstorm, para que haja crescimento das pessoas e também das estratégias. E, por fim, gestão de pessoas tem papel para manter os profissionais dentro da empresa. Sim, desenvolver técnicas e estratégias para que o ambiente seja gostoso, para que o ambiente seja bom, né? E também qualificar os colaboradores. É o objetivo da gestão de pessoas garantir o comprometimento e a motivação de todos. Por mais que a motivação seja interna às pessoas, e nós sabemos disso, que a motivação está dentro de nós, né? Um indivíduo não pode motivar o outro. Um indivíduo pode estimular o outro. Entretanto, essa expressão motivação, nós temos que utilizar dentro das empresas. Porque falar sobre estimulação não impacta ninguém. Agora, falar sobre motivação impacta. É o que dá motivo para a ação. Não é essa que é a tradução da palavra? Dá motivo para a ação. Então, quer dizer, a área de gestão de pessoas tem que estimular as pessoas a trabalharem, né? Vamos criar aqui uma política de qualidade de vida no trabalho, para as pessoas fiquem mais animadas, mais satisfeitas e possam trabalhar com mais dedicação. Isso tudo é o objetivo da área de gestão de pessoas. Vamos criar um ambiente de jogos aqui na empresa, vamos criar um ambiente de descanso aqui na empresa, vamos criar um momento de confraternização com os lanches intermediários, de manhã ou à tarde, para as pessoas interagirem, para as pessoas se sentirem em casa. Isso é papel da gestão de pessoas. E, por fim, é importantíssimo a empresa gerenciar mudanças. Gerenciar mudanças. A empresa é palco. A empresa, na verdade, está sob pressão de mudanças o tempo todo. Mudança tecnológica, mudança de competição, mudança de produto, mudança de pessoal no quadro. A empresa sofre mudança imediata de alterações políticas, de alterações de regras do governo ou do governo estadual ou federal, regras em relação à saúde, à sanidade, à sanitariedade da organização. Então, a empresa sofre mudanças o tempo inteiro. E a área de gestão de pessoas tem que estar atentas para intervir rapidamente nos momentos de mudança, para as pessoas não se assustarem, para as pessoas ficarem mais calmas, para as pessoas não prejudicarem por causa do burburinho interno, do bate-papo, falem a todo canto, prejudicando as pessoas. Veja, nós estamos vivendo um momento delicado, um momento de mudanças. A área de gestão de pessoas tem que estar atenta para não colocar as pessoas em pânico. Todo mundo vai perder o emprego, a empresa vai fechar. A área de gestão de pessoas tem que trabalhar uma política de tranquilidade,
de que a empresa precisa deles para avançar, para romper esse momento, que a empresa vai fazer de tudo para não desligar ninguém, para eles terem um momento tranquilo durante todo esse processo de pandemia. Então, isso é a cargo da área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas tem que estar atentas. As pessoas têm que estar atentas. As pessoas que incorporam essa área. Então, é um desafio. Não é uma tarefa fácil. Entretanto, esse momento, essa área, é uma área em que as pessoas ajudam outras pessoas. É também prazeroso. É também prazeroso. Então, agora nós vamos ficando por aqui e vou passar uma atividade na qual vocês podem responder com base nesses slides, com base nessa nossa discussão. Até a próxima.